Deputados federais e senadores devem retornar das férias na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Mas os atritos entre o governo e os parlamentares anteciparam o retorno do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que deve se reunir com alguns líderes partidários ao longo do dia de hoje. São muitas as insatisfações do Poder Legislativo em relação à articulação do governo no Congresso Nacional, o que pode interferir nas votações de interesse do Executivo. Sobre este assunto, eu converso agora com o analista do Canal Rural e diretor executivo da Action Relações Governamentais, João Henrique Rummel. Rummel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde aí, a gente está aí mais uma vez em contato com vocês. Perfeito, Rummel. São muitos temas neste retorno aos trabalhos e um deles diz respeito ao ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do Palácio do Planalto. Parlamentares alegam que ele descumpriu diversos acordos ao longo de 2023 e pedem pela demissão. Você acha que o problema da articulação do governo está centralizado no Padilha? Essa mudança, ela melhoraria a relação do governo com o Congresso? Olha só, eu acho que é uma questão de postura do governo. Eu acho que o governo hoje ele tem uma dificuldade de negociar significativa, porque aquele problema da fisiologia, da troca das emendas, ou ele perdeu muita relevância nisso, mas ainda tem uma parte importante dentro disso. Tem muitos cargos do executivo que não foram entregues, algumas emendas extras, alguns recursos extras às emendas impositivas que foram prometidos não foram entregues. Eu acho que isso começa a derrubar a credibilidade e os compromissos que os deputados e os parlamentares têm com o executivo. Isso vai ser cobrado nesse momento, mas não vejo que o problema seja o Padilha. Eu acho que é um problema do governo, da estruturação, da forma como ele ainda não entendeu esta nova relação com o legislativo. Então, eu acredito que o problema não seja o Padilha. Eu acho que é uma forma de entender que o Congresso hoje tem uma nova forma de relacionamento que não é aquela de mesmo de 20 anos atrás. Então, precisa ser feito isso o mais rápido possível, esse entendimento, para diminuir esses tipos de atrito e, principalmente, cumprir as palavras e os acordos feitos. Rummel, no fim de 2023, o presidente Lula vetou a tentativa dos parlamentares de controlar ainda mais o orçamento com o calendário de emendas. Além disso, ele levou em frente a proposta de reoneração da folha de pagamentos. Além de aprovar medidas que beneficiam as contas do governo, é uma tentativa também do Lula testar a capacidade de negociação e articulação política? Olha só, eu acho que é. Eu acho que o Lula, nesse momento, está esticando a corda para saber aonde vai a pressão e o poder que ele tem dentro do Congresso. Eu acho que isso também está provocando uma reação e que é complicada para os líderes e principalmente o presidente das casas. Primeira coisa, ele está votando, ele derrubou primeiro o veto da LDO, que dava o cronograma de pagamento das emendas. Esse ano é um ano eleitoral. O Executivo só vai poder repassar os recursos para os municípios até o início de julho, só depois das eleições, lá em novembro. Tá? Então, quer dizer, fica difícil de cumprir metas e fazer. E é um ano eleitoral que isso também pode ser olhado num acordo, no fortalecimento das alianças. E o governo vetou. O segundo ponto é a questão da desoneração. Foi feito 3 ou 4 votações, derrubado o veto, a grande maioria se colocou, e agora ele reapresenta um projeto para dentro do mesmo ano legislativo, tá certo? Para desconsiderando toda uma decisão de uma maioria dentro do Congresso. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: a Câmara e o Senado, ou o Congresso, de uma forma geral, vai se atribuir a essa decisão contrária a uma decisão de maioria? Será que o Rodrigo Pacheco não vai devolver essa medida provisória? Quer dizer, ele vai desconsiderar tudo que ele votou, tudo que ele representa, tá certo? Como poder político dentro dessa situação, uma decisão que já foi votada 3, 4 vezes, e o interesse da sociedade, que são o cumprimento das emendas. Quer dizer,
O governo vai ter força para reter isso? É o grande questionamento que a gente vai ver. E eu acho que isso vai ser considerado para o futuro do ano, tá certo? Se o governo tiver força para segurar, poder e fazer novas promessas para não ser cumprido, para segurar o processo, ele está muito forte e aí muda toda uma relação de análise, de conforto, até de pauta que vai ser votada esse ano. Agora, a minha opinião é que vai demonstrar a fraqueza do legislativo, vai demonstrar que o legislativo não representa nada, tá certo? O que ele vota pode ser modificado, reanalisado, rasgado a qualquer momento pelo executivo, tá certo? Então, Ok, eu acredito que está na hora, tá certo, dos líderes da casa, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o Arthur Lira, de mostrarem para sua base, porque eles têm eleições no ano que vem também para a presidência da casa, todos eles têm correto, intenção com seus sucessores de mostrar que respeita a casa e pelo menos botar isso para votar logo, para correto. ver qual é a decisão da casa e não uma decisão pessoais dele em relação ao executivo. Perfeito, Rúmio. Muito obrigado pelas informações. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.